Bom dia, galera! Vamos dar início hoje à segunda parte da aula de equilíbrio químico. Hoje a gente vai falar sobre os fatores que alteram o equilíbrio de uma reação. Na verdade, a gente vai falar sobre um dos fatores, os outros vão ficar para as próximas aulas. Hoje a gente vai falar sobre a adição e remoção de reagentes ou produtos. Antes de dar início à aula de hoje, de fato, eu vou fazer uma breve revisão da última aula. Na última aula eu falei para vocês que algumas reações, quando alcançam uma determinada composição, elas chegam ao equilíbrio. Mas, professora, o que quer dizer o equilíbrio? Quer dizer que a reação para, acabou, deixa de gerar produto? Não, não é isso. Não quer dizer que ela parou. Ela simplesmente, a proporção e as composições no sistema não estão variando. E a velocidade de formação de produtos, ou seja, a velocidade da reação de ida, é igual à velocidade de formação de reagentes, ou seja, velocidade da reação de volta. E a gente consegue calcular a constante de equilíbrio de uma reação. Como o próprio nome diz, é uma constante. Então essas concentrações ou pressões, se a gente estiver trabalhando com gases, essas proporções aqui, a composição do sistema é definida. Aqui a gente tem um exemplo da reação de obtenção da amônia. A gente tem a reação do nitrogênio com o hidrogênio gerando amônia. Lembrando que para a gente fazer direitinho o cálculo da constante de equilíbrio, a gente tem que colocar todos os reagentes estequiométricos, a gente tem que balancear a reação. Para a gente obter o nosso K, que é a nossa constante de equilíbrio, a gente faz a razão entre os reagentes e produtos elevados aos coeficientes estequiométricos. Então, como eu havia comentado aqui, a gente tem uma reação geral, a gente faz a mesma coisa com um exemplo prático. Então, é a amônia elevado ao coeficiente estequiométrico dividido pelos reagentes. Nitrogênio elevado a 1, a gente não precisa representar, e o hidrogênio elevado ao cubo, está aqui representado. Eu comentei com vocês também que se a gente quiser fazer esse mesmo cálculo, fazer essa mesma razão em qualquer outro momento da reação que não seja o equilíbrio, a gente pode, nada impede. Só que a gente não pode mais chamar de K, porque o K é somente na condição de equilíbrio. Fora do equilíbrio, na verdade, a gente vai ter o Q, que é o coeficiente da reação. Quando o Q é igual ao K, aí sim a gente alcançou o equilíbrio. Eu fiz um breve comentário sobre isso aqui com vocês na última aula, mas com a aula de hoje vai ficar mais fácil de visualizar isso aqui, tá ok? Então, para a gente dar início à aula e entender como que a adição e remoção de reagentes interferem no equilíbrio, primeiro a gente precisa falar de um princípio muito importante da química, que é o princípio de Le Chatelier. O princípio de Le Chatelier, ele é como se fosse a resiliência da química. Imagina que você seja uma pessoa bastante resiliente e algo de ruim acontece com você. Se você é uma pessoa resiliente, você vai voltar ao seu estado normal rapidamente, digamos assim. Você vai conseguir se recuperar de uma forma mais eficiente. O princípio de Le Chatelier é basicamente isso. O princípio de Le Chatelier afirma que se uma reação que está em equilíbrio sofre algum tipo de perturbação externa, ela tende a se reajustar para que ela volte ao equilíbrio, para que o equilíbrio seja recuperado. Ah, como assim, professora? Eu não entendi. Vamos lá, imagina que você está fazendo uma reação e por algum motivo a pressão do sistema aumenta ou diminui. Naquele momento, a reação ela vai sair do equilíbrio. Ela momentaneamente vai sair do equilíbrio. Mas o sistema ele vai se reajustar. Então ele vai ajustar algumas condições para que ele consiga voltar para o equilíbrio. Porque o equilíbrio é o estado ideal para aquele sistema. Então a gente tem que sempre lembrar do princípio de Le Chatelier quando a gente estiver analisando alguma situação de variação de condições reacionais.
Sobre o primeiro tópico, que é a adição e remoção de reagentes, basicamente o que a gente tem que lembrar é a reação, ela vai ocorrer, ela tende a ocorrer na direção que faz com que o valor de Q se iguale ao valor de K. Lembra que eu comentei que Q é qualquer situação fora do equilíbrio. Esse cálculo aqui, ó, de Q é uma situação fora do equilíbrio. Quando Q é igual a K, a gente tem um equilíbrio. Então é isso que acontece. Se a gente provoca algum tipo de perturbação no sistema, o sistema ele vai se reajustar de modo que ele consiga igualar Q a K. Como ele faz isso? Bem, vamos aqui para esse exemplo. Imagina que eu estou em um sistema reacional no qual eu consigo tirar o meu produto. Só comentar sobre essa reação é a reação do dióxido de enxofre com o gás oxigênio, gerando trióxido de enxofre. Essa molécula é o pentaóxido de vanádio. Ele é um catalisador. Na próxima aula, ou daqui a 2 aulas, a gente vai comentar sobre catalisadores. Mas ele é o catalisador da nossa reação. Então vamos lá. Imagina que eu estou tirando trióxido de enxofre. Estou tirando o produto da reação. O que vai acontecer com o meu Q? Não é mais K porque ele está fora do equilíbrio. Se eu estou mexendo aqui no produto, então eu estou mexendo no numerador da minha função, né? Da minha divisão. Se eu estou tirando, o meu numerador vai diminuir. Se o Q e o numerador são diretamente proporcionais, ele vai diminuir também. Correto? Se ele está diminuindo, o que ele precisa fazer, o que o sistema tem que fazer para que Q se iguale a K? Bem, aumentar o produto, né? Ele tem que aumentar aqui em cima. Ou diminuir aqui embaixo também. E como que ele pode diminuir embaixo e aumentar em cima? Gerando mais produto, né? E consumindo reagente. Então ele precisa deslocar a reação para a direita, no sentido dos produtos. Que aí sim a gente vai aumentar o numerador, diminuir o denominador e o Q vai se igualar ao K. Nesse caso aqui, a gente tem Q menor que K, correto? Porque eu diminuí aqui no numerador, quando eu fiz a divisão, o meu Q fica menor que o K. Então, se o meu Q é menor que K, a gente desloca a reação na direção dos produtos. Foi exatamente isso que a gente viu aqui. Agora vamos fazer ao contrário. Vamos tirar um dos reagentes. Imagina agora que eu estou tirando o oxigênio, tá? Vamos lá. Oxigênio. Reagente. Reagente está aqui, ó, no denominador. Se eu estou tirando o reagente, quem vai diminuir é o denominador. Q e denominador são inversamente proporcionais. Então a gente vai o quê? Aumentar o valor de Q. Se eu tenho um valor de Q maior, o que eu preciso fazer para que Q se iguale novamente a K e alcance o equilíbrio? Se eu estou tirando isso aqui, se eu estou diminuindo, então eu tenho que diminuir em cima o produto e aumentar embaixo, correto? Como é que eu faço isso? Se eu deslocar minha reação para cá, no sentido dos reagentes, eu consigo fazer isso? Consigo, né? Porque eu vou estar consumindo aqui em cima, vou estar consumindo produto, então isso aqui vai diminuir e eu vou estar gerando mais reagente. Aqui embaixo vai aumentar. E aí, de novo, eu consigo igualar o Q ao K. Nessa situação aqui, a gente tem Q maior que K. Se Q é maior que K, a reação ela vai para o sentido dos reagentes. Entenderam? Então, a gente sempre vai analisar assim. A gente escreve o coeficiente da reação e analisa como que as variações nos reagentes e produtos vão influenciar nesse coeficiente. E o que o sistema pode fazer para que Q se iguale a K e alcance o equilíbrio novamente. Foi? Na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios e conversar sobre a pressão do sistema. Como que a pressão influencia
no equilíbrio de uma reação. Beleza? Valeu, galera!